Olá, eu sou o professor Jorge Gustavo, professor de Direito Administrativo, e hoje nós vamos falar a respeito de alguns detalhes do PAD e dos seus prazos e da sua prescrição na Lei 8.112 de 1990, que é o regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, ou seja, de toda a administração direta, autárquica e fundacional. Me acompanha aqui no meu esquema para a gente poder conversar sobre esses detalhes do PAD. Seguinte, o servidor, ele pode ser responsabilizado. Nós temos a responsabilidade do servidor. O servidor, ele pode ser responsável na esfera civil. Na esfera civil, ele pode ser responsável por ação. Ele também pode ser responsável por omissão. Ele pode agir, pode ser uma responsabilidade ocasionada. Pode ser uma responsabilidade ocasionada. Só um minuto. Deixa eu apagar aqui nosso esquema. Pode ser uma responsabilidade ocasionada tanto por dolo quanto por culpa. Além disso, ele também pode ser responsável na esfera penal. Ele pode ser responsável na esfera penal tanto por crime quanto por contravenção penal. E ele também será responsável na esfera administrativa. As regras da responsabilidade do servidor você vai encontrar do artigo 121 ao artigo 126 da Lei 8.112 de 1990. Nós temos a responsabilidade administrativa. Acontece que o servidor, ele pode ser punido nas 3 esferas, porque as esferas elas são independentes e cumulativas. Não configura a punição 2 vezes pelo mesmo fato, ou seja, não configura aquilo que o direito chama de bis in idem. Na esfera administrativa, o servidor ele pode sofrer as seguintes penalidades. Ele pode sofrer a penalidade de advertência. Ele pode sofrer a penalidade de suspensão. Ele pode sofrer a penalidade também de demissão. Advertência ao grau leve. Suspensão, ela comporta o grau médio. A demissão, ela comporta o grau grave. Agora, olha só. Se o servidor ele ocupar um cargo em comissão ou uma função de confiança e incorrer na mesma hipótese de demissão, ele não vai ser demitido. Ele vai ser destituído. E se o servidor não estiver trabalhando, ou seja, ele não está na ativa, ele está na inativa. Quem são os inativos? São os aposentados e os disponíveis. E incorrer alguma hipótese de demissão, ele não vai ser demitido. Ele terá o quê? A cassação da aposentadoria e da disponibilidade. Acontece que o Estado ele tem um prazo para aplicar as penalidades. O prazo que o Estado tem para aplicar a penalidade nós chamamos de prescrição. Após esse prazo, o Estado perde o seu poder punitivo. As prescrições da Lei 8.112 encontram-se no artigo 142. Quando nós falamos de advertência, o prazo que o Estado tem para aplicar a prescrição, a partir do momento que ela toma conhecimento do fato, é de 180 dias. Para ela aplicar a suspensão, ela tem um prazo de 2 anos. E para ela aplicar a demissão, ela vai ter um prazo de 5 anos. Lembrando que a destituição é na mesma hipótese da demissão e que a cassação da aposentadoria e da disponibilidade ela também é no mesmo prazo da demissão. Então, o prazo que ela vai ter também é de 5 anos. Acontece que depois que o servidor cumprir a pena, a sua ficha vai ficar limpa, o seu assentamento funcional ele vai ficar zerado, limpinho. Isso nós chamamos de cancelamento
Me acompanha aqui, ó, é o cancelamento do registro da pena. E você pode observar esses prazos no artigo 131. No caso de advertência, a administração ela vai ter 3 anos para cancelar após o cumprimento da pena. No caso da suspensão, a administração ela vai ter 5 anos para cancelar. E no caso de demissão, destituição ou cassação, nós não falamos nesse prazo, porque o servidor ele já se encontra fora do serviço público. Tranquilo? Agora, olha só. Quando nós falamos do PAD, do processo administrativo disciplinar, nós temos que ter em mente que o PAD ele possui as suas fases. E nós podemos encontrar as suas fases no artigo 151 da Lei 8.112. Quais são as fases do PAD? Primeiro, nós temos a fase de instrução. Segundo, nós temos a fase que é o chamado inquérito administrativo, que por sua vez, ele se divide em 3 fases. Ele se divide na fase de instauração, na fase da defesa e na fase do relatório. E para finalizar, nós temos a fase do julgamento. Lembrando que a autoridade ela tem 20 dias para julgar, de acordo com o artigo 167 da Lei 8.112. Agora, nós temos alguns tipos de PAD. Nós temos o PAD sumário, que também pode ser chamado de sindicância. A sindicância ela se encontra prevista no artigo 145 da Lei 8.112 e ela pode servir para 3 coisas. Primeiro, ela pode resultar em um arquivamento. Segundo, ela pode resultar na aplicação das penas de advertência ou suspensão. Só que essa suspensão será até 30 dias. Ou ela pode servir como base para o PAD comum. E como é que ela vai servir como base para o PAD comum? No caso das demais punições, ó, de acordo com o artigo 146. O que é que ficou faltando aqui? Ó? Suspensão até 90 dias, lembrando que é de 30 até 90. Ó, demissão, me acompanha. Destituição e o nosso último caso é o caso de cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. O PAD sumário, ele tem um prazo. Como ele é sumário, ele é mais rápido, ele pode durar 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Isso está no nosso artigo 145, parágrafo único. Agora, diferente do PAD comum, o PAD comum que vai servir para aplicação dessas penalidades aqui, ó, suspensão até 90 dias, demissão, destituição ou cassação, ele vai ter a duração de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60, de acordo com o artigo 152 da Lei 8.112. Olha só que interessante, o servidor que atrapalhar o bom andamento do processo, ele pode ser afastado de forma prévia. É o que nós chamamos de afastamento preventivo. O afastamento preventivo ele está previsto no artigo 147 da Lei 8.112 e ele pode durar 60 dias, sendo prorrogado por mais 60, se equivalendo ao prazo do PAD. Entretanto, existem algumas penalidades que são casos de demissão e elas não serão aplicadas por esse prazo de 30 dias, sendo prorrogáveis por mais 30. São casos de demissão que o PAD ele terá
Na verdade, 60 sendo prorrogado por mais 60. Ele terá 30 dias sendo prorrogáveis por mais 15. É a exceção. Sai da regra da aplicação de demissão no pátio comum de 60 por 60 e vai para a exceção de 30 dias sendo prorrogáveis por mais 15 dias. Isso está no artigo 133, parágrafo 7º da Lei 8.112. Quais são essas hipóteses? Primeira, acumulação. Quem gosta de cobrar isso aqui é a Banca Exaf. Acumulação ilegal de cargos públicos. Segundo, o famoso abandono de cargo. O abandono de cargo é o servidor que falta o serviço de 30 dias de forma contínua, de forma ininterrupta. E nós também temos o caso da inassiduidade habitual, que é o servidor que tem 60 faltas injustificadas dentro do prazo de 12 meses. Os conceitos de abandono de cargo e de inassiduidade habitual você vai encontrar no artigo 140, inciso 1º, abandono de cargo, a linha A, e inassiduidade habitual, a linha B. Enfim, esses foram alguns conceitos do processo administrativo disciplinar, algumas características da sua prescrição, do cancelamento do registro e das penalidades. Espero que você tenha gostado da nossa dica. Se você quiser receber algumas outras dicas, você pode me adicionar no Facebook, que é o endereço que eu vou gerar aqui embaixo. Você também pode participar do meu canal no YouTube, onde eu sempre gravo essas dicas e algumas questões de prova para você responder. E também tem o meu e-mail para que você possa tirar suas dúvidas. Um abraço, fiquem com Deus e bons estudos.